Eu vou começar esse vídeo aqui citando uma postagem do Olavo de Carvalho do dia 9 de janeiro. Ele diz o seguinte aqui no Facebook: o Nando Moura me oferece lições de olavismo com uma pose de superioridade que raio sublime. Isso aqui representa a briga interna que tem se dado há meses, na verdade, na extrema-direita brasileira. Eles têm se devorado vivos e cada vez mais se desintegrando e se dividindo entre dois grupos. De um lado você tem aquilo que se chama de nova esquerda, que a princípio eram os isentões, mas agora é a nova esquerda, que você tem ali Nando Moura, Danilo Gentili, Diego Rox, André Guedes, e por outro lado você tem a direita verdadeira, na qual está Bolsonaro, família do Bolsonaro e os olavistas, Olavo de Carvalho e seus discípulos. Essa briga tem sido bastante acirrada. Todos os dias você tem ali troca de ofensas, um xingando o outro, e ali primeiro você vê, né, como a gente tinha razão aqui. Durante toda a campanha do Bolsonaro, e muito antes disso, eu vim aqui mostrar quem eram essas pessoas, quem era o Olavo de Carvalho, quem era o Nando Moura, quem era essa turma da extrema-direita brasileira, como eles se comportavam, como eles não cumpriam aquilo que eles pregavam, na verdade. Se diziam cristãos, mas que na prática são pessoas repletas de ódio, de raiva, de ressentimento e que querem destruir os outros. Então agora o que estão fazendo é destruir-se a si próprios. Então você tem ali insultos, xingamentos, xingando a mãe do outro, todo tipo de ataque imaginável que você pode conceber. E no fundo a briga é para quem vai se atribuir de fato o título de verdadeira direita. Quem é realmente representante do conservadorismo brasileiro. Então, por um lado, você tem o Nando Moura acusando o Bolsonaro de traição, de ter se esquerdizado, de ter posto no governo dele petistas ou aliado a petistas. E, por outro lado, você tem o Olavo de Carvalho querendo formar uma militância bolsonarista para proteger o governo Bolsonaro. E o que se deu ontem, na verdade, e é o tema desse vídeo de hoje, foi que o Bolsonaro publicou no Twitter uma foto dele com duas crianças e ele forçando o sorriso de uma criança. Ele diz o seguinte aqui: nada como um espontâneo sorriso de uma criança. Boa noite a todos. Então, ele fazendo as piadinhas de tiozinho de pavê dele, e o Nando Moura foi embaixo e publicou uma foto do Stalin com uma criança no colo, sorrindo. E o mais engraçado dessa foto que o Nando compartilhou, que essa foto aqui é uma foto icônica da União Soviética, e a criança no colo do Stalin parece estar mais feliz de estar no colo do Stalin do que a criança junto com o Bolsonaro. Até nas mãos de um genocida, de um fascínora totalitário como o Stalin, a criança está mais feliz. E, obviamente, a direita verdadeira, a direita bolsonarista, a direita olavista, ficou horrorizada quando o Nando vai lá e compara o Bolsonaro com o Stalin. Porque, na verdade, o que ele está fazendo aqui é justamente isso. A mensagem por trás disso é justamente essa, de que o Bolsonaro se esquerdizou, de que o Bolsonaro está se stalinizando. E os direitistas, os bolsonaristas, ficaram horrorizados, começaram a publicar, atacando o Nando Moura. Começou aquele tipo de briga virtual que você sabe como se desenrola e como degringola facilmente, até um ponto que começaram a fazer vídeos falando sobre isso, e o Nando teve que fazer um vídeo se justificando, dizendo que ele não está comparando o Bolsonaro com o Stalin, o que ele estava fazendo de fato, ele estava comparando o Bolsonaro com o Stalin, dizendo que ele não estava fazendo isso, mas sim ele mostrando a hipocrisia do Bolsonaro, desse populismo do Bolsonaro, que quando alguém tira foto com criança, quando um político tira foto com criança, o comércio tira foto com criança, ele está sendo populista. Então, primeiro ponto, o Nando comparou sim o Bolsonaro com o Stalin. Porque ele tem dado essa mensagem, tem transmitido essa mensagem de que o Bolsonaro se esquerdizou. Segundo ponto, que esse ato do Nando também é uma hipocrisia tremenda ao comparar o Bolsonaro com o Stalin, porque ele processou o Maurício Ricardo quando o Maurício Ricardo botou uma foto lado a lado do Nando Moura e do Hitler, por causa da iluminação que estava dando, que era bem parecida a iluminação. O Nando Moura processou o Maurício Ricardo, alegando que o Maurício Ricardo tinha comparado o Nando com um dos maiores genocidas da história da humanidade. Então, quando alguém vai lá e compara o Nando com o Hitler, por causa da postura, da foto, da iluminação, do ângulo, ele fica emputecido. Ele fica com raiva, resolve processar e perdeu o processo. Quando ele faz isso com o Bolsonaro, comparando ao Stalin, que também é um fascínio, também é um genocida, aí não, aí ele não está estabelecendo nenhuma comparação, ele está só criticando a foto do Bolsonaro com a criança. Você vê, mais uma vez, os dois pesos, duas medidas, pessoas que agem de um modo, mas quando é contra eles não pode. Então, assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Basicamente é isso. E outra coisa, o segundo ponto, não é a primeira vez que o Bolsonaro tira foto com crianças. Durante a campanha eleitoral, por exemplo, você tem fotos ali que escandalizaram as pessoas, ou muita gente pelo menos. Uma delas é essa menininha aqui, que ele tirou foto com a menininha fazendo uma arminha. E eu não me lembro mesmo do Nando expressar qualquer tipo de indignação
Associar, por exemplo, Bolsonaro com o Stalin naquela época, populista, não fez isso. Outra foto aqui, Bolsonaro com outra criança também fazendo arminha, igualmente horrorosa. E eu não lembro também do Nando horrorizado por causa disso. Outra foto aqui, essa de antes, ainda 2017, com o título A Opressão se Aprende Desde Criança. Uma menina fazendo arminha junto com o Bolsonaro. O Nando estava horrorizado naquela época? Não me lembro, não me recordo. E outra foto ainda mais recente, 2019, começo do ano, quando o Nando ainda apoiava o Bolsonaro, ele com uma criança no colo, rindo, e o Nando não se horrorizou. Não achou isso uma postura demagógica ou populista. Não, porque ele ainda apoiava o governo Bolsonaro. Ou seja, quando é conveniente ignorar certas coisas, eles fizeram isso. Ignoraram a retórica bolsonarista, o ódio que o Bolsonaro expressa. Por quê? Porque eles compartilhavam desses ideais. No começo do ano passado, no dia 20 de janeiro de 2019, eu fiz um vídeo chamado Os Ratos Querem Abandonar o Navio do Bolsonaro. Nando Moura, Diego Rox, Bernardo Kister. Porque quando começou o governo do Bolsonaro, logo de cara, nas primeiras semanas do governo dele, já tinha estourado o caso Queiroz. E essas pessoas, esses influenciadores que ajudaram a eleger o Bolsonaro, eles tinham que dar uma desculpa esfarrapada para justificar a corrupção da família Bolsonaro. O único atributo que o Bolsonaro tinha, a única qualidade que ele defendia é que ele não era corrupto. Ele era incompetente, ele era burro, ele não sabia de economia, não sabia de medicina, não sabia de nada. Mas ele não era corrupto. Estoura o escândalo do Queiroz. E que certamente contaminaria todo o governo Bolsonaro, como está contaminando. Você tem um ano de escândalo do Queiroz aqui, que envolve o Flávio Bolsonaro e que possivelmente pode sim chegar a outros membros da família. Então, logo no começo do governo, já em janeiro aqui, no dia 20 de janeiro, você já tinha o Nando, o Bernardo Kister e o Diego Rox dando sinais que poderiam sim se afastar do Bolsonaro em algum momento. O que aconteceu? A ala olavista grudou no Bolsonaro. Até nesse vídeo eu faço uma previsão aqui que talvez o Olavo também se afastasse do Bolsonaro, mas eles grudaram no Bolsonaro. Porque o Olavo de Carvalho, ele sabe que nenhum outro presidente seria tão estúpido a ponto de comprar a ideologia olavista. A ideologia maluca do Olavo de Carvalho. Nenhum outro presidente cairia nessa conversa maluca do Olavo e dos olavistas. Então o Olavo sabe que o único modo que ele tem para influenciar um governo é se agarrar, é parasitar o Bolsonaro o máximo possível. É infiltrar os seus alunos lá dentro. É o único modo que ele tem para influenciar esse governo. Fora disso, ele volta a se tornar irrelevante, porque ao longo desse ano, toda a imprensa brasileira se voltou para o Olavo de Carvalho e expuseram a fraude que ele é. O charlatão que ele é. Inclusive agora vai sair o livro meu com a Heloísa de Carvalho, no qual a gente vai ajudar a jogar pá de cal sobre o Olavo de Carvalho. Porque, de fato, ele é uma fraude, é um charlatão. De um lado você teve esse movimento da direita verdadeira de se grudar no Bolsonaro, e do outro lado você teve Nando, Diego Rox, Danilo Gentili, André Guedes, se afastando. Porque já era difícil, quase impossível defender o governo Bolsonaro. Você tem que ser muito fanático, você tem que ser muito bitolado, ou muito interessado, ou lucrando alguma coisa, para continuar defendendo o Bolsonaro depois de um ano de governo. Então, o Nando, que foi muito oportunista, porque primeiro ele colou no Olavo de Carvalho, nas ideias do Olavo de Carvalho, depois se colou no Bolsonaro, cresceu muito desse modo. O Nando cresceu, só em 2018, ele cresceu talvez 1 milhão de inscritos em um ano. Graças à filiação dele ideológica ao Olavo de Carvalho e ao Bolsonaro. Então ele foi oportunista, colou nessas ideias, colou nessa figura política, cresceu tremendamente, e quando ele viu que não era conveniente mais defender o governo Bolsonaro, ele se descolou, ele se afastou. Embora ele esteja até o pescoço atolado nessa história. O Nando Moura e o Diego Rox, como já disse em outra circunstância aqui, eles ajudaram a eleger o Bolsonaro. Eles foram cabos eleitorais do Bolsonaro. Então eles não têm como se livrar dessa etiqueta, porque eles colaram em si próprios essa etiqueta. E agora o que eles querem fazer é eleger o Sérgio Moro. O Nando Moura já tem dado apoio ao Sérgio Moro como presidente de 2022. Então ele vai lá, elege o incompetente completo, que a gente sabia que era, a gente dizia isso aqui, e ele nem tem a desculpa, essa farrapada, de dizer que não sabia, porque a gente dizia essas coisas, a gente dizia que o Bolsonaro era populista, a gente dizia que o Bolsonaro era incompetente, então ele sabia disso. Não pode dizer que estava desinformado, ele sabia disso, ele ajudou a eleger essa figura incompetente, bizarra, essa ameba para a presidência, e agora ele quer ajudar a eleger outra pessoa. Agora ele vai tentar fortalecer o Sérgio Moro. E esse é o grande perigo dessas pessoas que se descolaram do bolsonarismo. Eles foram lá, manipularam o seu público imenso, de milhões de pessoas, manipularam essas pessoas e agora vão manipular de novo para eleger outra pessoa. E outro detalhe que eu já falei aqui também anteriormente, é que não é que o Nando tenha virado de esquerda. Pelo contrário, o Nando é mais extremista do que os extremistas. Ele é mais extrema-direita do que o Olavo de Carvalho. Tanto que você tem essa frase do Olavo de Carvalho aqui dizendo isso, né? O Nando Moura me oferece lições de olavismo com uma pose de superioridade que raio sublime. Por quê? Porque o Nando tem criticado o Olavo de Carvalho por ter mudado o seu discurso.
Ele fez isso ontem, inclusive. Ontem o Nando publicou um vídeo sobre a morte do Roger Scruton, do filósofo conservador, e ele disse que a diferença de outras pessoas é que o Scruton nunca alterou a sua postura política por causa de governos. Ele está criticando o Olavo de Carvalho ali. Ele está dizendo que o Olavo de Carvalho mudou a postura dele por causa do governo Bolsonaro. Passou a se contradizer, passou a se autorrefutar por causa do governo bolsonarista. Essa semana passada, a Luísa de Carvalho deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes por causa do livro nosso, né, O Meu Pai, o Guru do Presidente, e um dos entrevistadores ali disse o seguinte, que foi uma frase bastante tosca, na verdade, que ele disse assim, eu não sei sobre essa história entre ele e a filha dele, mas é que eu sei que o Olavo é um grande intelectual. Eu acho que ele se perdeu no caminho. Eu acho que o poder subiu a cabeça, ele se perdeu no meio do caminho, mas a obra dele é muito importante. E não é. Esse é o fato. A obra do Olavo de Carvalho é inconsistente, é frágil, ele é um péssimo pensador, ele é alguém que distorce a teoria dos outros pensadores para se encaixar na visão que ele quer passar para os seus alunos, e ele sabe que os alunos não vão consultar a fonte primária. Ele sabe disso. Quando o Olavo de Carvalho ensina seus alunos, ele sabe que quem faz o curso dele não vai ler Gramsci, não vai ler Marx, não vai ler os autores que ele cita. Ele sabe disso. E esse é o modo como ele manipula as pessoas. Ele sabe que o Nando é um inculto que não lê os livros, as fontes primárias, ou quando leu não entendeu. Então, desse modo, o Olavo pode manipular seus alunos para um lado ou para o outro, de acordo com sua vontade, porque ele sabe que os alunos não têm o conhecimento necessário para confrontá-lo intelectualmente. Então ele não é um grande intelectual, ele é um charlatão, ele é um falsário. E que enganou muita gente e ainda está enganando muita gente. O que não está se dando conta agora, talvez, é que ele foi usado pelo Olavo de Carvalho também. E é por isso que ele está se voltando contra o guru dele. Mas a disputa que se dá é quem é a direita verdadeira. Se é o grupo do Nando, os poucos remanescentes ali, os poucos dissidentes que estão sendo fritados publicamente agora pelos bolsonaristas e olavistas, ou se é a turma do Olavo de Carvalho. Quem é a direita verdadeira? Me digam aí, quem que vocês acham? É o Nando ou é o Olavo de Carvalho? Nessa briga, quem ganha? Quem é mais radical? Quem é mais extremista? E esse esforço de jogar o Nando para a esquerda, isso se dá porque é como funciona a dinâmica dos grupos extremistas. Porque quando você é extrema-direita, por exemplo, você está no extremo da direita, todo mundo que está do outro lado é esquerda. Isso também vale para a extrema-esquerda. Quando você é extremista de esquerda, todo mundo está para o outro lado, é direitista para você. Porque essa noção de direita e esquerda, ela é situacional. Ela não é absoluta. Tanto se você perguntar para 40 pessoas diferentes o que é esquerda e direita, cada um vai te dar uma resposta diferente e às vezes totalmente diferente. Depende muito da perspectiva que você observa. Depende do país, depende da época. Então é muito conveniente, por exemplo, agora para os bolsonaristas ou olavistas jogarem o Nando para a esquerda, porque assim eles vão lá e fazem a velha estratégia de contaminar o seu discurso. O Nando é esquerdista, portanto, ninguém mais vai ouvir o Nando Moura falando. Ninguém mais vai se preocupar. Tanto que no último mês, por exemplo, só no último mês, o Nando perdeu 50 mil inscritos no canal dele. Se você somar as perdas de inscritos dele, desde que ele começou a briga com o Olavo de Carvalho e com o Bolsonaro, ele já perdeu mais de 100 mil inscritos no canal dele. Então tem havido uma depuração do público dessas pessoas que aos poucos vão tomando partido um de cada lado aqui. Quem é mais extremista, Nando ou Olavo? É uma decisão que vai sendo tomada ao longo dos próximos meses. E mais um ponto que eu tenho que observar também é que essa briga agora, essa desintegração da extrema-direita, ela também falseia, ela também refuta a tal estratégia das tesouras que o Olavo de Carvalho propaga por aí. Porque o que a gente vê agora, com essa briga interna entre os bolsonaristas, entre os olavistas e entre esses dissidentes, é uma dinâmica básica do poder. Quando alguém vai lá e consolida o poder, a primeira coisa que ele tem que fazer é manter perto de si seus aliados mais fiéis, seus servos mais subservientes, e repelir quem é um possível ou potencial inimigo, um potencial golpista. Então, o que eles têm feito? Quando o Bolsonaro entrou no poder, ele precisa da ajuda de um monte de gente. Uma vez no poder, ele vai lá e vai depurar agora quem são realmente os bolsonaristas nos quais ele pode confiar. Essa é a dinâmica básica do poder, gente. Isso aí, desde que existe política. Uma coisa é chegar ao poder, outra coisa é se manter no poder. Então, eles têm repelido agora qualquer um que demonstre qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de divergência, porque isso é perigoso para o projeto de governo do Bolsonaro. E por que isso refuta a estratégia das tesouras? Porque isso demonstra, mais uma vez, a falha de compreensão da política do Olavo de Carvalho. Porque o Olavo de Carvalho ele pensa nessa estratégia a partir do governo bolchevique, a partir da União Soviética. Então, segundo o Olavo de Carvalho, naquele momento, os grupos vão se fragmentando em diferentes grupos que parecem ser opostos, mas que no final das contas querem o mesmo objetivo, querem o mesmo projeto de poder. Ele confunde a consequência da tomada e da consolidação do poder com suas causas. Porque, na verdade, essa fragmentação que se dá na política entre grupos
que estão na situação em grupos de oposição é justamente a dinâmica do poder se dando. É justamente essa fragmentação entre a ala fiel, radical e que vai manter apoio ao governante em todas as circunstâncias e uma ala que porventura venha criticar aquilo ali. Então o Olavo concebe uma falsa teoria, uma teoria completamente equivocada de poder e que parte da incompreensão dele dessa estrutura básica, que de fato é essa briga interna para se manter no círculo do poder. No fundo, essa briga interna na extrema-direita, ela é muito reveladora sobre aquilo que se dá, via de regra, nos governos por aí no mundo. Ainda mais quando você tem governantes autoritários ou com viés autoritário. É cercar-se de aliados fiéis e repelir dissidentes. O Nando agora é um dissidente do bolsonarismo. Ele foi alguém que ajudou a eleger o Bolsonaro, foi útil para o Bolsonaro para poder chegar à presidência e agora foi fritado também pelo Bolsonaro, como outras pessoas, como militares foram fritados, como o general Santos Cruz, como o Bibiano, como a Joyce Hasselman, como Alexandre Frota e vários outros anteriormente. Qualquer um que porventura demonstrasse uma insatisfação ou uma crítica foi fritado publicamente. O Nando agora é uma vítima daquilo que ele ajudou a criar. E o perigo, como eu disse, é que ele vai contribuir para a eleição de outra pessoa no futuro. Ele ajudou a eleger o Bolsonaro, essa abominação política, e vai ajudar sim a eleger outra abominação no futuro. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa situação agora, o que vocês concluem dessa briga interna que se dá agora, quem que é mais extremista, no final das contas, na sua opinião. Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais.